Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Sou a Ana Cláudia, PCNP de História, e vamos iniciar a nossa primeira webconferência de História, falando sobre a avaliação e recuperação contínua. Epígrafe. Na epígrafe é sobre avaliação escolar, que hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem, que é o objeto de estudo dessa webconferência, palavras da Jussara Hoffmann. Objetivo geral da nossa web: subsidiar e orientar os professores de História no trabalho com os resultados das avaliações para promover a recuperação de habilidades com domínio insuficiente dos alunos. Refletir sobre a concepção de avaliação e recuperação contínua. A legislação que fundamenta a nossa conversa hoje sobre avaliação é a LDB, que determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. E é a partir daí que há a necessidade de conversar, discutir, estudar sobre o assunto, que é o nosso nó na educação. E os dados estão aí para mostrar que os alunos têm muito ainda para avançar na aprendizagem. Para falar de avaliação, cada integrante da educação tem que fazer a sua parte. E hoje nós vamos falar da nossa enquanto educador, que é a nossa competência. O que é avaliar? Qual a relação que a reflexão que vocês têm sobre avaliação? Qual o pensamento que vocês têm ao avaliar? Avaliamos a todo instante. O dia está quente? A resposta será sim ou não. E por que eu faço essa avaliação da temperatura? Porque eu tenho compromissos para cumprir. E preciso cumprir, a minha rotina adequadamente. Analisando também que roupa usar. Isso ajuda a preparar as condições climáticas do dia e se vestir de forma adequada, que nem morra de frio e nem morra de calor. Irá chover? Existe a antecipação de uma preparação de roupas e acessórios, porque eu preciso sair de casa. E a previsão do tempo é importante para muitas áreas, além da nossa preparação diária. E não se esgota em nós, cidadãos. Ela é extremamente importante para a agricultura, para a aeronáutica, para a piscicultura, navegações, e para a segurança das populações frente aos fenômenos meteorológicos. Certo? Avaliar. Por que avaliar? A avaliação, ela assume uma dimensão orientadora, permitindo que o aluno tome consciência de seus avanços e dificuldades. E, ao avaliar o processo da aprendizagem do aluno, o professor obtém informações valiosas sobre o seu trabalho. Para que avaliar? Segundo Vasconcelos, deve-se avaliar para mudar o que tem que ser mudado. A avaliação deve ter efeito prático, ou seja, para o professor mudar a forma de trabalhar, retomando conteúdos, explicando de outra maneira, mudando a forma de organizar o trabalho em sala de aula e da escola, proporcionando mais condições de estudo, criar espaço para a recuperação, incentivar a integração entre professores e desenvolver sempre alternativas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, envolvendo todo o coletivo escolar. Vasconcelos também aborda algumas dicas para o docente que busca solucionar o problema da avaliação. Rever a metodologia de trabalho em sala de aula, redimensionar o uso da avaliação, tanto do ponto de vista da forma quanto do conteúdo. Alterar a postura diante dos resultados da avaliação. Exemplo, se o aluno errou, fazer que, durante o processo avaliativo, o aluno perceba o erro e conserte. Compreender o estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno e comprometer com uma concepção pedagógica.
Está aqui, né, os símbolos que a gente usa para acertos e erros. Então, por que avaliar? Quando avaliamos os conhecimentos dos alunos, estamos investigando a qualidade desse conhecimento adquirido, para analisarmos alguns pontos. Como os professores analisam o erro do aluno? Tá? Geralmente a gente coloca certo ou errado nas avaliações, né? E é muito importante refletir sobre os erros do aluno, que vai ser o nosso estudo agora. Na devolutiva, que a gente analisa esse erro dos alunos. Os alunos devem entender onde eles erraram. Isso cria um sentimento de pertencimento à escola e promove o envolvimento ativo dos alunos em todo o processo de avaliação, abrindo espaço para que eles possam refletir sobre a sua participação no processo de construção do conhecimento, identificando os seus pontos fortes e fracos. Outro ponto positivo, os alunos tornam-se responsáveis pela sua aprendizagem, promovendo o envolvimento ativo. Como são feitas essas análises para a retomada de decisões futuras? Através da recuperação. Então, a partir da devolutiva, o professor traça rumos e estratégias de trabalho, de acordo com a necessidade da turma. É importante, tudo isso deve ser registrado, é importante que tudo isso seja registrado, pois o seu registro pós-aplicação será utilizado para a coleta de dados e a definição do plano de ação. Então, é preciso deixar claro quais conteúdos estão em defasagem e realizar um acompanhamento detalhado disso durante o ano letivo. E outro aspecto importante é definir um tempo de trabalho em sala e quando será aplicada uma nova avaliação, que seria a recuperação. Se essa análise não ocorre, todo o processo acaba sofrendo consequências. Tá? Qual é a consequência? Se não houver a devolutiva, para a gente poder fazer a recuperação, é o fracasso escolar. Tá? Então, o professor ele tem que saber usar de forma adequada este recurso para que o aluno não sofra a consequência do fracasso escolar. Para que avaliar? O ato de avaliar é importante não só para o aluno, mas também para o professor, pois possibilita a identificação do nível de desempenho, de rendimento e produção do aluno, imprimindo maior qualidade no relacionamento entre eles. O aluno, para se sentir responsável pelo processo de aprendizagem, para ter um sentimento de pertencimento, e o professor, para rever a sua prática. A qualidade, né, desse conhecimento adquirido, quando falamos em qualidade, não falamos em quantidade. E quando colocamos certo e errado, nós estamos atribuindo um julgamento. Ele é quantitativo ou qualitativo? Que tipo de avaliação você, professor, realiza? Por exemplo, quando atribuímos um conceito 5, por exemplo, é um número de acertos. Mas e a qualidade dos erros? E a qualidade dos acertos? Qual o percurso que o aluno realizou? Ou melhor, né? Qual o percurso que ele não realizou se ele não acertou? Isso tudo a gente tem que avaliar. Então, quando iniciamos um estudo, de um determinado conteúdo, esse conteúdo vai do menos complexo para o mais complexo. Quando o aluno erra, devemos analisar em que momento ele parou de aprender. No início, na metade ou no final. Isso é importante. Por exemplo, as AAPs, elas já vêm discriminando as questões fáceis, médias e difíceis. Então, eu já tenho uma noção de como processa a aprendizagem desse aluno, considerando que ele realizou.
que ele não chutou, que ele não colou e que ele leu, né? Ou que ele não deixou, que ele deixou de ler as questões. Então, quando ele realiza realmente a avaliação e ele erra a questão, né? Erra a questão fácil, precisa analisar esse percurso. A AT, praticamente, ela já dá isso pronto. Mas e para nós, professores de história, que não temos as AATs, o que a gente deve fazer? Devemos fazer uma boa avaliação, seja prova escrita, seja prova objetiva, oral, uma pesquisa, seminário. Temos que ter sempre uma intencionalidade, um objetivo, para fazer aquela atividade na sala de aula. O objetivo está atrelado à minha avaliação. Se o aluno consegue realizar, ele cumpriu, entendeu a habilidade. Se não conseguiu, o que ele não conseguiu? É essa análise que precisamos fazer. Isso possibilita perceber nos alunos suas fragilidades, seus avanços, e dessa forma mediar o processo de apropriação do conhecimento e, consequentemente, com a função social da escola, que é a de promover o acesso aos conhecimentos socialmente produzidos pela humanidade, a fim de possibilitar ao aluno as condições de emancipação humana. Aqui, vamos fazer uma leitura dessas imagens, né? Já que nós estamos falando de erros e acertos, tá? Nós temos aí um garoto, né, que recebeu uma prova que foi um teste e parece que ele não está gostando muito, né, do conceito dele. E embaixo, símbolos que a gente utiliza para certo e errado. Então, a gente utiliza esse símbolo, só que atrás de toda essa avaliação, atrás de toda essa correção, existem pessoas ali, né, que fizeram essa avaliação. Então, nós temos que levar em consideração que são pessoas que estão ali, tá, que às vezes não está no seu ótimo dia para poder fazer, às vezes está com problemas. Então, a gente deve analisar tudo isso, tá? E já é amplamente conhecida a premissa de que todos podem aprender, sem exceção, e que cada um desenvolve de um jeito próprio e num ritmo particular, né? Os professores sabem que a classe não responde de forma homogênea à apresentação de um conteúdo de estudo e que nem todos compreendem usando as mesmas estratégias cognitivas. Isso são palavras da Sarah Hoffman, tá? O que fazer, então? Cipriano Lucchesi, ele sugere a seguinte abordagem. Se ao verificar quem aprendeu o que, você percebe que um ou mais estão com dificuldades, é preciso repensar as estratégias e materiais para isso. Ou seja, para quem acredita que ninguém vai ficar para trás, a única saída é fazer realmente a recuperação, tá? Então, o professor ele necessita refletir sobre a sua ação pedagógica e sua função como educador e avaliador. Ele necessita ainda se autoavaliar e estar pronto a uma mudança de postura, que pode se fazer necessária e urgente. Com essa tomada de consciência, ele poderá indagar: como me relaciono com meus alunos? Como eles aprendem? Como avaliar? Esses questionamentos devem ser constantes e não só ficar no campo das reflexões. Deve-se ir à busca de respostas e colocá-las em prática, principalmente em relação à avaliação da aprendizagem. Sintetizando, a avaliação ela não pode ser vista como um fim, mas sim como o início de um processo educativo. A avaliação serve como instrumento de análise para que, a partir de determinado ponto, se redirecione todo o processo de ensino e aprendizagem. Ela deve buscar informações e dados para próximas práticas, pensar em um dado com vistas para o futuro, identificar erros dos alunos e também dos docentes.
Bom, falamos de avaliação, e agora nós vamos pegar o gancho para recuperação contínua, tá? A recuperação contínua, ela tem como foco a aprendizagem, tá? E não simplesmente a recuperação de notas. Ela é composta por um conjunto de estratégias que foram elaboradas pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. Tá? É importante que os professores retomem as habilidades menos desenvolvidas dos alunos, de acordo com os resultados. Sendo assim, é garantido aos alunos as oportunidades para a consolidação dessas habilidades, a fim de prosseguir os seus estudos. Continuando. A recuperação da aprendizagem constitui um mecanismo que garante a superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante o seu percurso escolar e deverá ocorrer de forma contínua ao longo do ano. É intensiva ao final do ano letivo, tá? Em cada ano e série do ensino fundamental e do ensino médio. Comunicação entre as partes, tá? Aqui nós vamos retomar um pouquinho o que nós falamos lá na avaliação, que ela é responsabilidade de todos na escola, não só do professor, mas cabe a cada um a sua parte. E hoje nós estamos falando aqui da parte do educador, né? Então, relembrando, outro aspecto importante na evolução da avaliação é a melhora na comunicação entre os professores, alunos, pais e demais membros da comunidade escolar. Isso significa promover o envolvimento ativo dos alunos em todo o processo de avaliação, abrindo espaço para que eles possam refletir sobre sua participação no processo de construção do conhecimento, identificando seus pontos fortes e fracos. A ampliação da comunicação durante variadas atividades escolares abre espaço à reflexão. Aqui nós temos algumas estratégias sugeridas para a recuperação contínua. Aulas de revisão, exercícios e trabalhos extras, atividades e pesquisas, envolvimento dos familiares, revisão, exercícios que retomem conteúdos importantes que já foram abordados anteriormente, incentivo, reconhecimento e motivação à participação, ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem, anotações, leituras, organização acadêmica e muitas outras. Agora nós vamos apresentar para vocês algumas dúvidas de quem enfrenta o desafio de garantir a aprendizagem de todos os alunos, tá? Nós temos aqui como verificar o que de fato os alunos ainda não aprenderam. Aqui nós temos uma matéria, né, que nós temos aqui da nova escola, que junto com o material que vai ser enviado para vocês, vai ser colocado o link, tá? Para vocês verem aí, na íntegra, tá bom? Vamos lá. Como verificar, né, o que de fato os alunos ainda não aprenderam? O diagnóstico inicial, as provas, observações de atividades realizadas em sala de aula, os exercícios de sondagem, situações problema, trabalhos em grupo, tarefas de casa. Em conjunto, esses e outros instrumentos de avaliação ajudam a enxergar os diferentes saberes de cada um, tá? É muito importante ter planejamento para que, de fato, os professores consigam verificar que os alunos aprenderam ou não, tá? E como analisar os resultados das estratégias de avaliação? Em relação especificamente às provas, uma boa dica é ler de uma vez a resposta de todos a uma mesma questão.
É importante fazer anotações sobre as dificuldades encontradas, quem errou, por quê, como, as ideias apresentadas sobre o assunto, quais os equívocos mais comuns e etc. Tabular esses dados ajuda a definir em que investir mais força, o que retomar coletivamente e o que trabalhar em pequenos grupos, tá? Então, é fundamental, né, que tenha um planejamento das atividades dessa recuperação contínua. Tá? O que tem que levar em consideração? O plano de trabalho do professor, definindo as intervenções pedagógicas, né, que são necessárias, a superação dessas dificuldades que foram detectadas, o replanejamento das atividades, né, com vistas à organização do tempo e do espaço na sala de aula. A participação do aluno nesse processo de avaliação dos resultados de aprendizagem, garantindo momentos de sua análise e autoavaliação. Os alunos têm que se autoavaliar também, tá? A partir das suas expectativas de aprendizagem. Os registros, como instrumentos que revelem as ações desenvolvidas, o processo de desenvolvimento dos alunos, os avanços, as dificuldades e as propostas de encaminhamento. A divulgação dos resultados aos pais, aos responsáveis, né, em busca de sua participação e colaboração nas atividades de reforço, de recuperação, na realização das tarefas complementares. Bom, concluí que meus alunos têm dificuldades diferentes. Como que eu lido com isso? Vamos lá. Tendo um bom diagnóstico, o que eu vejo? Eu vejo se tem dificuldades diferentes entre os alunos, tá? Os que não apresentam problemas e os grupos com dificuldades comuns, tá? Então, o primeiro passo é diagnosticar em detalhes, né? O que cada um sabe. Se os problemas são diferentes, o segredo é apresentar a matéria e trabalhar as habilidades de forma a proporcionar aos que precisam a construção de outros caminhos, tá? É uma boa estratégia, tá? Garantem os especialistas, né, que é iniciar ou intensificar os trabalhos em grupos. A estratégia de trabalho em grupo ajuda muito, tá? Caso muitos tenham, né, as mesmas dificuldades, não devemos pensar duas vezes. É hora de realmente retomar esse conteúdo de um jeito novo, tá? Pois a aula original, com certeza, foi ineficaz, tá bom? E aí, ter essa reflexão. Será que a metodologia e a estratégia utilizadas foram coerentes com o objetivo pedagógico? Tem que ter essa reflexão. E a Rosa Maria, né, que ela é coordenadora pedagógica em Santana de Parnaíba, né, e ela também é autora de um grupo de estudo. Ela diz que fazer agrupamentos é o grande pulo do gato para recuperar as aprendizagens de todos. Então, vamos ver de que forma podemos organizar o trabalho dentro dos agrupamentos. Nós temos que ter aí, né, os objetivos de ensino, fazer os subgrupos, as duplas ou individual. Vai depender do diagnóstico do professor, da análise, tá, que ele teve, que ele fez. Então, vamos lá. O estudo pode se dar em duplas ou individualmente, de acordo com as necessidades de aprendizagem e os objetivos de ensino. Em agrupamentos maiores, são ricas as discussões de estratégias para resolver uma questão ou a reflexão sobre o tema estudado. Nas duplas, é válido colocar alguém que tenha maior dificuldade para realizar uma atividade com um colega que entendeu melhor. As dúvidas do primeiro, elas podem ser fundamentais para que o outro avance no conteúdo. Além disso, quem está enfrentando problemas aprende com a ajuda do colega.
Isso, no entanto, não deve ocorrer sempre. É preciso lembrar que quem sabe também precisa continuar aprendendo, tá? Explica Maria Celina. Já as atividades individuais ajudam o aluno a se sentir seguro sobre as aprendizagens, já que tem que colocar em jogo todo o conhecimento adquirido. E não esqueça, na maior parte do tempo, todos estarão juntos e vão seguir aprendendo ou revendo os mesmos conteúdos, tá? E como dar conta das diferentes demandas desses grupos sendo uma pessoa só? Como que o professor consegue dar conta desses diferentes grupos, né? Planejamento sempre, né? Então, o que tem que fazer? Tem que ter o planejamento para realizar a sequência didática, ter foco, utilizar diferentes recursos e ter a gestão do tempo. Então, o segredo é planejar, tá? Tem que planejar cada aula de recuperação, prevendo tarefa para todas as equipes, tá? O ideal é propor as sequências didáticas bem ajustadas às necessidades de aprendizagem de cada um, né, dos alunos, certo? E determinar o que fazer e quando, tá? Para isso, tem alguns critérios didáticos que podem ajudar. Trabalhar com foco nas necessidades dos alunos não significa a toda aula propor algo diferente para cada um. É claro que no reforço não adianta repetir o que já foi realizado pela turma, mas propondo diferentes atividades. Aí você contempla mais alunos, tá? Para os que já compreenderam a matéria, apresente tarefas com complexidade um pouco maior. Então, à medida que eles estão com dificuldade, à medida que aqueles que estão com dificuldade vão caminhando, é possível propor a eles os avanços, tá? Então, os avanços que eles fizeram nas aulas anteriores. Então, você vai propondo esse caminho de avanço para quem você percebe que está aí no caminho da aprendizagem. Investir em diversos materiais, tá? Como recursos, por exemplo, vídeos, músicas, jornais, sites, jogos, mapas. E estratégias também, aulas expositivas, o uso das metodologias ativas, visitas, né? Mesmo em tarefas coletivas, é possível escolher recursos diferentes para cada grupo, sempre pensando no que melhor se encaixa em seu objetivo e nas necessidades de cada um. Sobre o tempo. Quem acompanha a turma de perto identifica os que precisam de um período maior para entender o conteúdo e já considera isso no planejamento. Às vezes, o aluno tem de ficar mais tempo no mesmo ponto e contar com uma atenção redobrada, enquanto o restante realiza mais de uma atividade. O segredo é destacar essa flexibilização de tempo no planejamento e garantir que nas aulas coletivas ela siga avançando, tá? Como saber se a recuperação funcionou e todos aprenderam? Com novas avaliações e análise dos resultados. Então, no que recomenda, é preciso acompanhar o avanço de cada um de perto e registrar todos os passos. Tá? O registro tem que estar presente, sempre. Então, analise se os estudantes superaram obstáculos e sanaram as dúvidas, tá? E se eles participam das discussões com bons argumentos e se tem segurança e destreza para realizar os exercícios. Para se certificar das aprendizagens, você pode apresentar questões semelhantes às das avaliações anteriores e pedir que eles resolvam individualmente. Retome o diagnóstico inicial e as anotações feitas antes da recuperação e compare o desempenho de todos. Aqueles que superaram as dificuldades devem ser transferidos para o grupo dos que precisam de novos desafios. Com aqueles que ainda não superaram todos os problemas detectados, o trabalho continua, assim como a avaliação da aprendizagem de novos conteúdos trabalhados,
que é contínua, avaliação contínua. Então, superar obstáculos, participar das discussões, seguras para realizar as atividades, isso tudo, tá? Nós falamos aqui. Avaliação e recuperação contínua e reorganizar os grupos. A avaliação bem feita e válida é aquela que está relacionada aos objetivos de ensino e traz perguntas que abordam tudo o que foi ensinado. Ela permite que o aluno descreva o que aprendeu ou deixou de aprender, afirma Luquezzi. Sem ter clareza sobre as dificuldades de cada um, o professor pensa que terá de trabalhar com muito mais conteúdos, ou habilidades do que o necessário e acaba desistindo da recuperação. Então, sintetizando com Luquezzi, a avaliação só nos propiciará condições para a obtenção de uma melhor qualidade de vida se estiver assentada sobre a disposição para acolher, pois é a partir daí que podemos construir qualquer coisa que seja. O professor tem que estar disposto a transformar a realidade do seu aluno, mas primeiro terá que aceitá-lo do jeito em que se encontra. Ao acolher esse sujeito, está dando uma chance de mudança, apresentando novos caminhos, e construirá, juntamente com ele, uma nova realidade. Sem acolhimento, temos a recusa. E a recusa significa a impossibilidade de estabelecer um vínculo de trabalho educativo com quem está sendo recusado. Isso não quer dizer aceitar como certo tudo que vem do educando. Acolher, neste caso, significa a possibilidade de abrir espaço para a relação, que por si mesma terá confrontos que poderão ser de aceitação, de negociação, de redirecionamento. O ato de avaliar implica a busca do melhor e mais satisfatório estado daquilo que está sendo avaliado. Aqui nós temos as referências de onde foi tirado essa webconferência de hoje. E eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês possam utilizar, ter sucesso. Gosto muito dessa webconferência. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Para as escolas, junto com uma enquete, tá? Para vocês colocarem aí a opinião de vocês. Agradeço muito a atenção. Obrigada.